para ficar mantido aí o áudio. E hoje, outubro 15, vamos dar continuidade ao livro Paulo Estevão, mas antes temos voluntários para a prece inicial. Não precisa brigar não, viu, gente? Assim é um de cada vez. Então tá, eu faço. É, então, respirando bem fundo. Agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, a oportunidade do trabalho, da educação que nos proporcionou a leitura, o acesso a tantas lições, tantos momentos de tanta sabedoria. Agradecendo também a esse espírito de tão grande envergadura e tamanha humildade, que com suas dificuldades consentiu usar seu exemplo para que nós, tantos anos depois, 2000 anos depois, ainda podemos nos beneficiar e aprender com seus erros, com seus acertos. Agradecemos aos nossos mentores individuais, aos mentores de nossas famílias, e pedimos para que eles se mantenham junto a nós nesta noite, nos esclarecendo, proporcionando maior compreensão e assimilação dessas lições de Paulo. E que esta proteção se estenda pela noite que se apresenta e pelos dias que seguem. Sendo assim, vamos iniciar a nossa leitura, dando graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Então, vamos lá, meninas. Outubro 15, eu estou aqui marcado no meu livro, na página 203. É o momento em que Saulo de Tarso está profundamente desiludido, está profundamente triste. Ele é, se encontrou com Ananias em Damasco, foi curado, leu os pergaminhos de Ananias, teve uma conversa bastante proveitosa, profunda com Ananias, teve seu tempo para refletir, e já no quarto dia de sua conversão, ele já quer fazer uma preleção no Sinédrio, na sinagoga, no Sinédrio, na sinagoga lá mesmo em Damasco. E, lógico, imbuído de muito boas intenções, né? Mas ele ainda não estava pronto, né? Ele achava que com os seus conhecimentos de retórica, ele achava que com o prestígio que ele tinha junto ao pessoal da sinagoga, que ele teria a atenção de todos aqueles senhores e que ele conseguiria fazer o que nem Jesus conseguiu fazer, né? É, e é neste momento que eu vou dar uma voltinha aqui, né? É nesse momento que ele se encontra, quando ele vai à sinagoga, ele tenta falar com as pessoas e as pessoas o chamam de blasfemo, de louco, né? Os seus amigos, o Sadoc, agem de forma bastante cínica até, né? E acaba não ouvindo o que ele diz, vão embora e tudo mais. E dentro dele, então, fica aquela luta, né? Aquela raiva tentando, é, pensando que ele pode obrigá-los a ouvi-lo, e por outro lado, aquele sentimento de angústia, de impotência, era essa palavra que eu estava querendo.
de impotência. Aí eu vou voltar aqui só um pouquinho, né? Era a luta entre a vaidade de outros tempos, porque ele tinha seu orgulho ferido ao ver o pessoal ouvir, sem nem menos dar a ele a chance de replicar, e a renúncia de si mesmo, que começava, para conforto da alma opressa, recordou a narrativa de Ananias no capítulo em que Jesus disserta ao velho discípulo, a Pedro, que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome, né? Então, Paulo começava a entender que era preciso desapegar de uma série de ideias e que ele não passaria por essa conversão sem uma luta, né? Sem também mostrar as suas dores, né? Acabrunhado, retirou-se do templo em busca do benfeitor, né, de Ananias, a fim de reconfortar-se com a sua palavra. Aqui. Ananias não se mostrou surpreendido com a exposição das ocorrências. Não se mostrou. Olha que interessante. Lembra que Ananias, quando Saulo disse assim, ó, vou lá, amanhã é sábado, eu vou na sinagoga, e Ananias tenta dizer para ele, tenta convencê-lo a não fazer, disse sim com muito cuidado, com muito tato, dizendo que ele não estava pronto. Mas como Saulo insistia, e Ananias, um espírito já maduro, o que que ele fez? Ele deu o conselho, né? E respeitou o livre-arbítrio de Saulo em insistir em ir. Então, se Saulo insistiu em ir, significava que ele ainda não estava pronto para a lição. Portanto, a lição que ele ia buscar lá na sinagoga ia ser proveitosa. É, mas o fato é que ele não estava pronto, ele não estava maduro, porque Saulo trazia o intelecto. Ele apenas começava a compreender, ele ainda não tinha o entendimento sob o ponto de vista sentimento. Lembra que logo no começo ele costumava muito dizer para Abigail: Você é meu coração, eu sou o cérebro. Ele sempre foi muito intelectual, né? Sempre foi muito mental. E ele apenas começava a compreender de forma mental, de forma intelectual, aqueles ensinamentos. Ele ainda não tinha a parte da moral, né? Do ensino, da autoridade moral. Então tá. Ananias não se mostrou surpreendido com a exposição das ocorrências. Vejo-me cercado de enormes dificuldades, dizia Saulo, um tanto perturbado. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os novos semelhantes. Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. É claro que nesse momento ele está falando assim do entusiasmo dele, né? Do pouco que ele começava a compreender. Mas o que Ananias vai dizer para ele vai marcá-lo profundamente. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa, mas tudo bem. Vai marcá-lo profundamente, né? E Ananias vai dizer assim: sim, explicava o ancião paciente. O Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo,
procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo, ou seja, para que o esforço venha a ser bem-sucedido, né? E aqui ele utilizou, Ananias utilizou aqui a tarefa do semeador, ele utilizou essa analogia, né? E na parábola do semeador, Jesus fala assim que o sujeito ele semeava, jogava semente durante o dia e dormia durante a noite. O que que ele quer dizer com isso? É, durante o dia você trabalha e você planta a sua semente. Depois entrega, confia, né? Porque à noite, enquanto o semeador estava dormindo, a semente ela estava em processo, né? Lento, mas estava em processo. Em algum momento iria germinar. Então, assim, é a gente ter paciência, né? Fazer a nossa parte e esperar. É isso que a Ananias está dizendo aqui, né? Ter paciência e ter fé de que, né, uma hora a semente vai germinar. É, e aí ele fala, né? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular. Aí o que que ele está dizendo isso? Ele disse, olha, você ainda não, você ainda não semeou ainda, né? Você ainda não está no processo da semeadura. Então, primeiro você precisa entrar no processo de semeadura, para depois você fazer as tuas colheitas, né? É, hoje de manhã alguém me falou uma determinada, fez um determinado comentário sobre um trabalho de divulgação de livros, etc., e que estava recebendo uma repercussão menor do que eu esperava. E aí eu falava assim, olha, tudo depende do solo que você está fazendo essa sua semeadura, né? Não é o número que vai dizer se você está sendo bem-sucedido ou não. Porque se a gente lembrar, é, o Livro dos Espíritos, quando chegou lá no Brasil, bastou um exemplar, né? E demorou quanto tempo até que ele fosse lido e depois reproduzido e aquela semente única desabrochou no Brasil assim de uma maneira bastante bem sucedida, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo. Em outras palavras, ele ainda não tem o espírito da fala, né? Uma coisa que Paulo fala muito, que é preciso vocês tirar o espírito da letra. Ele entendia aquelas anotações, ele sabia da importância das anotações, mas ele ainda não conseguia extrair o espírito da letra. Não estava tudo ainda a nível mental, a nível intelectual. O neófito, ou o novato, percebeu o alcance da comparação e perguntou: que desejais dizer com isso? Quero dizer que é um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção. Olha que interessante ele dizer isso. Sem os erros da própria boa intenção. Quantas vezes a gente, com uma excelente intenção, e a gente mesmo se atropela, né? Dá tiro no pé. Sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra, ou seja, que examina, que,
Cadê? Minha nossa, não estou nem entendendo minha letra. Eu tenho que pegar uma lente. é, Ah, sim. No roteiro. Cadê? Uma- Sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça ao roteiro que perlustra, né? Que anda com. Que examina antes, que faz você andar com bastante atenção, né? No roteiro que que faz andar com muita atenção, mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Pronto, ele deu uma chamadinha aqui bastante sutil em Saulo de Tarso, né? Dizer assim, Saulo, poxa, você errou, 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 simplesmente de um dia para outro virou a moeda e agora você acha que está pronto, né? Por isso que ele fala: se você andava em caminhos retos, tudo bem, você está pronto para fazer, porque você já compreende, você já entende, você já consegue extrair esse espírito da letra. Mas se você não andou por caminhos retos, é preciso primeiro que você faça a sua própria análise, né? Que você dê faça uma avaliação e faça uma meia-culpa, né? Para que você não carregue isso mais adiante. E aí ele diz assim: tenha necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Os que não foram integralmente puros, ou seja, justos, né? Justificados, que não ainda andam conforme a justiça divina, ou seja, nós na fita, ou nada sofreram no caminho, são imaturos, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. É, imagina, é o mesmo que uma pessoa que, vamos supor, nunca sofreu de complicações renais e de repente você vai fazer uma dissertação e falar sobre as dores e os desconfortos de alguém que sofre uma complicação renal. É, é óbvio que a gente vai dar muito mais crédito àquela pessoa que vai falar sobre o assunto, o qual ele viveu na pele, né? Quando Rafael foi lá falar foi no centro falar sobre a questão do autismo. As pessoas ouviram ele com muita atenção, mas se você reparar, ele vive isso, né? Ele vive essa realidade todo santo dia. Então, assim, quer queira, quer não, você acaba adquirindo aquela autoridade moral de falar sobre o assunto porque você viveu, você sofreu você sofre, né, tudo aquilo. É, Tem um determinado palestrante, eu não vou falar o nome porque eu não quero colocar opinião na cabeça de ninguém, mas eu gosto das palestras e colocações dele, só que de uns tempos para cá, principalmente quando ele resolveu estudar a parte da psicologia, porque para mim é um lado da espiritualidade que tem crescido muito, talvez por conta das questões de depressão, todas as questões é, emocionais, né, que afligem as pessoas agora. Então, esse viés da espiritualidade no cunho, né, na perspectiva da psicoterapia, da psicologia, tem crescido muito, né? E lógico que as pessoas que já tenham esse fundamento
por uma questão profissional, elas acabam sendo excelentes comunicadores, porque elas estão falando diretamente com a alma e com as aflições das pessoas, né? É, então, assim, eu prefiro e vou dar mais crédito a esses profissionais do que alguém que foi para a escola estudar psicologia essa altura do campeonato para poder falar sobre espiritualidade com esse cunho. Ainda há pouco a Silvia citou a Camasmini, né? É, tem a Adriane também e tantos outros. Elas são excelentes porque elas falam daquilo que elas vivem no dia a dia, né? Elas vivenciam as dores né, das pessoas que as procuram. Então, no momento que elas vão falar de espiritualidade, né, de espiritismo, das lições do Evangelho, tendo como base as dores, né, da alma que elas vivenciam praticamente todos os dias na vida delas e também na sua vida profissional, é claro que elas vão ter uma autoridade moral muito grande, né? Na hora delas falar. Então, é disso que a Ananias está dizendo aqui. Saulo, vai, você não está pronto, né? Esses 3 dias de meditação apenas não é o suficiente, foram fundamentais, mas é apenas o começo. Então, vai viver isso, vai refletir tudo isso, vai aprender um pouco mais antes de você se lançar a, a uma tarefa como essa, né? E aí ele continua: contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Hum. De que adianta ele estar ali falando das lições do Evangelho de Jesus se 3 dias atrás ele estava lá em Damasco para poder matar Ananias? Então é um conflito muito grande, né? Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Grande paz e profunda compreensão. É, Já teve um determinado estudo que o pessoal lá no Sunrise me pediu para fazer. Eu juro a vocês que para eu poder falar sobre aquilo, eu tive que fazer um trabalhinho anterior, senão eu não me sentia na capacidade moral de estar falando sobre o assunto. Então eu tive que tirar limpo algumas coisas. Foi até bom, assim, porque coisas antigas, assim. Eu tirei a limpo antes de seguir adiante, senão eu não tinha coragem de ir lá com a cara de pau para falar sobre um assunto que nem eu mesma ah, vivia aquilo, né? É isso que ele está falando. Tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Que essa paz vem de onde? De que você está quites com, né, aquele assunto. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas 3. Ele aqui, Ananias, gente, ele realmente ele não é um espírito comum. Porque ele sabe que ele está falando com Saulo. Saulo, o doutor da retórica, profundo conhecedor da retórica, ele acabou de tacar uma assim muito bem usada em Saulo, né? Que ele diz que Jesus se preparou 30 anos para suportar a nossa presença por 3. Na verdade, foi um recurso de retórica que ele usou, porque na verdade Jesus já nasceu pronto. Ele não precisava de 30 anos, ele passou aí, né? Ele já nasceu pronto. Éramos nós que precisávamos estar, né, mais aptos, prontos para recebê-lo. Mas ele acabou de fazer aqui, e isso surtiu um efeito muito bom em Saulo. É, onde é que eu estava? Para 30 anos entre nós, preparando-se para suportar a nossa presença durante apenas 3,
Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da vida, da Judéia, né? Então, assim, Saulo de Tarso, ele está ouvindo isso com tamanha atenção, porque quando ele fala, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Para onde é que ele vai depois daqui? Vai meditar no deserto. Ele segue, ele é um excelente estudante, ele é um excelente aluno, né? E assim, o que ele está dizendo é: você precisa viver, Saulo, você precisa vivenciar também, né? Passar também pela sua justificação, passar pelo seu processo de purificação, rever suas dores, suas dificuldades. É, tá, aqui. As ponderações carinhosas de Ananias caíam-lhe na alma opressa como bálsamo vitalizante. Ele está entendendo direitinho o que que Ananias está falando aqui. Quando hajas sofrido mais, Ananias vai continuar. Quando hajas sofrido mais, continuava o benfeitor e amigo sincero, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, quando a vida exubera energias, Deus lhe envia os filhos para que, com os trabalhos, se lhe enterneça o coração. Pelo que me has confessado, é possível que não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte. Não visse Simão Pedro em Jerusalém, rodeado de infelizes? Naturalmente, encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor, o perdão. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo vive em nós. Então, nesse pequeno trechinho aqui, o que Ananias está falando tem um sentido profundo e vai marcar Saulo para o resto da sua vida. Primeiro, quando ele diz: quando hajas sofrido mais. Saulo, não dá para falar de perdão se você mesmo, até anteontem, você não perdoava ninguém, você simplesmente mandava matar. E quando ele fala sofrido mais, olha, tem que passar pelas suas experiências. Não significa que a gente vai fazer uma apologia à dor, mas acontece que nesse estágio que a gente está, é essa maneira né, de aprender. Se a gente for lembrar de como é que foi a vida de Saulo antes, quantos avisos, quantos chamados houveram para Saulo que ele não entendeu. Ele continuou agravando, ele não só ele continuou, como ainda foi agravando, né? A consequência dos atos, né? Das suas decisões. Então veio primeiro Gesiel, né, Estevão veio falando, Saulo de Tarso falou com Gamaliel, Saulo de Tarso falou com Simão Pedro, o próprio Zacarias também, o pai de Abigail, né, o pai adotivo de Abigail, se mostrava uma pessoa bastante sensata, não surtiu efeito. Abigail também não surtiu efeito, até que veio Jesus, ou seja, nesse período todo, ele seguia, né, mandando ver. Então, assim,
precisou desse momento e dessa profunda transformação que apenas começou para que ele começasse a se modificar. Então, é esse o nosso estágio. Não se trata novamente de apologia à dor. Inclusive, eu até peguei aqui uma coisinha, estava pensando nisso e fiz. Onde é que tá? Tá aqui. E fiz uma. Deixa eu ver se vai dar para compartilhar aqui. Tcharam. Não sei onde é que vai sair isso. Cadê o Zoom? Aqui. Então, é, eu estou compartilhando o quê? Nem sei o que que eu. Ah, estou compartilhando o trem errado, mas tudo bem. Tá vendo essa figurinha do Jesus aqui? Essa figurinha de Jesus, ela é extremamente simbólica. E quando a gente, pelo menos eu, né? Quando eu via isso aqui, eu achava assim, puxa, que legal, nós e os rebanhos, e Jesus, né, segurando uma ovelhinha inocente e tal. Até eu entender que tudo isso aqui é um simbolismo extremamente forte, que muito tem a ver com a cultura judaica da época, né? Que a cultura judaica da época era toda baseada no pastoreio e na agricultura. E nesse caso, essa lição aqui, ela está gravada na questão do pastoreio. E o pastor, quando ele vê uma ovelha que esteja rebelde, ele usa o cachorro para trazer a ovelha. Se a ovelha insiste em continuar fugindo, ele usa esse cajado. Por isso que esse negocinho aqui, ó, tem essa voltinha aqui, porque ele usa isso aí para puxar a ovelhinha. E se a ovelhinha continua rebelde, o pastor faz isso, ele quebra duas patinhas, alguma coisa assim, como ela fica impossibilitada de andar, então ele fica pastoreando as demais ovelhas com essa rebelde aqui juntinho dele, até que a ovelhinha tenha suas patinhas curadas, mas a este momento a ovelhinha já está acostumada a não distanciar, a não se distanciar do pastor. Então, a partir dali, ela não se mostra mais rebelde. Ou seja, não se trata de apologia à dor, mas chega uma hora que é o último recurso, mas chega uma hora que, se este é o recurso para nos trazer algum aprendizado, então é assim que será. Tantas oportunidades não são dadas antes da dor. A dor é o último chamado, né? Tá. Agora eu vou stop share aqui. Então, essa foi a primeira coisa aqui do que Ananias fala. Quando hajas sofrido mais, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos, no estágio em que estamos, né? Um dia a gente não vai precisar mais desse tipo de chamado, se Deus quiser. E aí ele diz: quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, e ele vai dizer que período é esse, depois da matinal infância e antes da noite da velhice. Ou seja, depois que você adquire, você não é mais criança, você já passou do período infantil, adolescência, você adquiriu uma certa autonomia, você começa a exercer seu livre-arbítrio, aí você começa a enfiar o pé na jaca, né? E antes da velhice, porque quando a gente é velho, né, já não, já está limitado por uma série de outras coisas. Mas aí ele diz: nesse período que é perigoso, você tem autonomia, você vai exercer seu livre-arbítrio, provavelmente você vai exercer esse livre-arbítrio mal, aí vem Deus manda os filhos para refrear, né? Para que a gente crie juízo. E com os filhos a gente aprende, né? E aí ele fala: pelo que você me confessou, porque ele disse que não casaria mais, porque Abigail era sua noiva, ele não pretendia mais casar. Ele disse: você não vai ser pai, mas
como Simão Pedro, ele terá muitos filhos do Calvário, né? Ele vai falar: terás os filhos do Calvário em toda parte. Naturalmente, encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamada a exercer a fraternidade, o amor e o perdão. Ele não vai conseguir fazer isso do dia para o outro, ele tem um longo caminho de preparação pela frente, até ele falar com fraternidade, amor e perdão, com autoridade moral para isso. E essa frase final Saulo de Tarso vai usar muito em suas cartas, né? Principalmente na sua carta aos Romanos. Ele vai dizer que o homem velho. Era isso que eu me esqueci de pegar. Eu ia pegar o trecho da carta onde está essa frase. É preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Ele vai dizer o seguinte, que é preciso que morra o homem velho, ou seja, que a gente deixe de lado nossos antigos hábitos para que Cristo viva em nós, ou seja, para que o novo homem, agora purificado, justificado, conforme ele usa a palavra, passe a viver, né, no seu lugar. É, tá. Aí ele vai, Emmanuel fala. Ah, tem uma outra coisa aqui, gente, que eu ia me esquecendo. Como eu sempre digo, Emmanuel, quando usa um adjetivo, é para a gente prestar atenção. Repara que muito sutilmente ele disse assim: quando hajas sofrido mais, continuava o benfeitor e amigo sincero. Ele está falando de quem? De Ananias. Aí a gente pensa assim: não, mas peraí. Saulo de Tarso, há 3 dias atrás, entrou em Damasco para matar Ananias. Ananias nem conhecia Saulo de Tarso, na verdade, ele morria de medo. E Ananias encontrou Saulo 3 dias atrás. Que negócio é esse chamar de Ananias ser benfeitor e amigo sincero de Saulo de Tarso? Como assim, essa amizade de 3 dias? Aí você vai pensar e diz assim: realmente, não é o tempo. E nem é a pessoa, né? Não é o outro que vai dizer para nós o quão sinceros somos em nossas amizades. É fácil a gente ser sincero com as pessoas que a gente gosta. Mas aqui, Emmanuel está citando o caso de Ananias. Ele não precisa de tempo e não é o outro que vai dizer se ele vai ser sincero ou não. Ele é sincero. Ele é benfeitor. Paulo, Pedro, José, Maria, quem for que aparecer. Porque é daquele espírito, né? São conquistas do espírito, que é independente de quem quer que esteja na frente dele. Ele vai ser sincero, ele vai ser um amigo sincero, leal, benfeitor, com qualquer um que esteja procurando por ele. Achei isso muito curioso, né? A forma como Emmanuel pincela para a gente assim de forma bastante sutil. Aquelas observações tão tardias, tão sadias e tão mansas penetram o espírito do ex-rabino como bálsamo de consolação de horizontes mais vastos. Suas palavras carinhosas fizeram recordar alguém que o amava muito. Aí é que a gente fala assim, olha, a semente, né? Novamente, o que Ananias estava falando aqui da semente. Ele vai lembrar de Gamaliel, a pessoa com quem ele estudou por muitos anos, a pessoa que passou ali anos tentando plantar uma semente de amor no coração de Saulo e plantou. Alguma coisa ele fez, só que demorou para aquela sementinha germinar, né? Porque neste momento crucial da sua vida, ele vai lembrar de quem? Do seu antigo tutor. E Emmanuel segue. De cérebro cansado pelos embates do dia,
Saulo esforça-se por fixar melhor as ideias. Ah, agora se lembrava perfeitamente. Esse alguém era Gamaliel. Veio-lhe de súbito o desejo de se avistar com o velho mestre. Compreendia a razão daquela lembrança. É que também ele, pela última vez, lhe falara da necessidade que sentia dos lugares ermos para meditar as sublimes verdades novas. Sabia-o em Palmira, na companhia de um irmão. Como não se recordara ainda do antigo mestre que lhe fora quase um pai. Certamente Gamaliel recebê-lo-ia de braços abertos, regozijar-se-ia com as suas conquistas recentes, dar-lhe-ia conselhos generosos quanto aos rumos a seguir. Novamente, muitas coisas aqui para a gente observar nesse parágrafo. Primeira coisa, novamente, quando Emmanuel usa um adjetivo, presta atenção. Ele está dizendo aqui, de cérebro cansado. Gente, Saulo acabou de encontrar Jesus. Será que é uma coisa é, comum a gente estar de cérebro cansado após um encontro com Jesus? Aqui, Emmanuel tá falando assim, de forma bem é, sutil, mas Emmanuel novamente está batendo na tecla de, olha, neste momento, Saulo ele está comovido? Sim. Ele está balançado? Sim. Ele iniciou sua transformação? Sim. Mas ele ainda é um cara totalmente mental. Ele ainda é uma pessoa totalmente intelectual. Porque, do contrário, ele não tinha motivo para estar de cérebro cansado. Quem está cansado é o cérebro, não é o coração. Quem está cansado é o cérebro, não é o coração que está desiludido. Porque sentir, a gente vai sentir, mas nesse momento ele, em vez dele manter a coisa lá a nível emocional, ele traz tudo para o mental. Ele evita sentir. E é isso que Ananias está falando. Saulo vai viver, vai sentir a vida. A vida a gente não pode traduzir apenas pelo intelecto. E é por isso que ele está de cérebro cansado. O cérebro não consegue, gente, traduzir emoção, né? Cérebro não dá. E aí ele se lembra de Gamaliel. Gamaliel, ele tinha esse bom senso, ele sempre trazia como fundamento de todas as suas decisões, de todas as suas traduções e interpretações da lei, o fundamento principal para ele era amor. E quando ele, após conversar, lembra que quando ele vai conversar com Pedro, ele fica encantado com o que ele vê, quando ele visita a Casa do Caminho, ele fica encantado com aquela caridade que não era algo que a sociedade judaica oferecia para os pobres, mesmo aqueles que eram de sua própria raça, né? Eles não tinham piedade, a pessoa aparecia com uma doença qualquer, uma lepra, a pessoa era expurgada da família, era jogada na rua, não tinha piedade. E aí, quando Gamaliel entra em contato, Pedro dá um manuscrito que eram as anotações de Mateus sobre Jesus. Pedro dá para Gamaliel e ele volta para casa, ele devora aquelas anotações, e a partir dali foi que ele decidiu que ele iria se retirar do Sinédrio e ele iria para o deserto para ele meditar. E ele, se a gente lembrar bem, quando ele se despede de Saulo, ele está fazendo um pedido para Saulo, justamente quando Saulo vai demandar a, a execução de Estevão. Ele prende todo mundo, ele prende a Pedro, João, Felipe. Ao Estevão e tudo mais, todo mundo que estava lá na Casa do Caminho, e
O Gamaliel vai lá e diz assim, Saulo, olha, eu me converti, eu sou cristão, sou amigo, passei muito tempo conversando com Pedro, eu vim lhe fazer um pedido, um último pedido, né? Em nome de tudo, né? Em todo o tempo que passamos, né, a nossa parceria e tal, ele faz um último pedido, ao qual Saulo não consegue dizer não. E ele pede para que ele reveja, para que não vá, é, ah, não continue, né, com o seu julgamento. E aí ele consegue negociar. Saulo solta os demais, né? Ao João, ele manda para exílio, os demais ele solta, mas ele não abre mão de Gesiel. Ele mantém Gesiel preso até fazer o julgamento e apedrejamento. Porém, antes, o Gamaliel se despede de Saulo e diz que está indo para o deserto, e ele fala uma coisa interessante. Ele vai dizer assim: olha, eu só não inicio agora um movimento do tipo, eu só não saio agora espalhando, né, esse evangelho por causa da idade. Ele já é um cara já de idade avançada. E aí ele fala: eu não tenho energia para fazer isso, o corpo físico não oferece mais energia, mas eu tenho energia suficiente para mudar o meu mundo interior. E aí ele vai para o deserto exatamente para fazer essas reflexões. E é isso que, quando Ananias fala, né, de João Batista indo para o deserto, aí ele se lembra de Gamaliel. É, Tá. Tô aqui. Engolfado em recordações cariciosas, agradeceu a Ananias com um olhar significativo, acrescentando sensibilizado: tendes razão. Buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente, sem forças, talvez, para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Por quê? Porque ele já viu que tomou uma traulitada lá mesmo em Damasco. Imagina ele voltando para a própria terra dele lá em Jerusalém, onde ele era o maioral, aí é que a traulitada ia ser muito maior, né? Tenho um velho amigo em Palmira que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo até que possa internar-me pelas regiões ermas distantes, a fim de meditar as lições recebidas. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ó, eu vou fechar para balanço, eu preciso refletir tudo isso que eu estou vivendo aqui, é, e passar e ver como é que eu posso enxergar o mundo com o coração e não de cérebro cansado, né? É, Ananias aprovou a ideia com um sorriso. Ainda ficaram conversando longo tempo, até que a noite mergulhou a alma das coisas no seu velário de sombras espessas. O velho pregador conduziu então o novo adepto para a humilde reunião que se realizava neste sábado de grandes desilusões para o ex-rabino. Eu vou mostrar aqui. Ele citou então que ele vai sair de Damasco e ele vai para Palmira. Aí eu estava olhando aqui, antes da gente começar, eu estava olhando aqui onde é que está Palmira. Eu gosto sempre de saber onde é que eu estou ubicada, como diz Eugênio, né? Ele fala assim, deixa eu me ubicar. Eu gosto sempre de saber onde é que a gente está parado, né? Então, assim, é, cadê? Tá. Esse é o primeiro. Não dá para ver direito, mas eu vou mostrar um outro mapinha melhor, tá? Aqui está o mar Mediterrâneo. Esse aqui é o Oriente Antigo. Aqui está o mar Mediterrâneo, a Capadócia, Mesopotâmia.
e a Síria, onde hoje é a Síria, né? Damasco tá logo aqui, logo no comecinho, na beirada do deserto da Síria. Aí tem, né, o mar da Galileia e tudo mais, até chegando no Mar Morto. Jerusalém está aqui, né, em Canaã. Jerusalém está aqui no meio aqui dessa fenda. Então, Saulo saiu de Jerusalém, passou por tudo isso aqui, Mar da Galileia, atravessou o deserto e foi até Damasco. E de Damasco ele está aqui agora, ele vai ainda entrar um pouco mais no deserto para chegar até Palmira. Quando a gente olha no, no Google Earth, não sei se dá para ver aqui, mas Jerusalém está mais ou menos por aqui, né? Nessa altura aqui. Aí passa aqui pelo Mar da Galileia, aí entra aqui, desertão brabo. Aí chega em Damasco. Damasco é uma área assim mais ou menos verde, porque tem rio aqui, tem uns oásis por perto. Aí depois de Damasco, aí ele entra mais, ele faz isso aqui, ó, ele vai seguindo esse caminho aqui, porque mais ou menos nessa altura já não existe mais a tal da Palmira, mas é mais ou menos nessa altura aqui, tá? É, deixa eu ver, cadê o próximo? Onde é que eu tô? Deixa eu ir aqui. Então, só mostrando, aqui está Damasco, aqui está Jerusalém, né? Ele saiu de Jerusalém, foi para Damasco, e de Damasco ele entra um pouco mais aqui, fica mais ou menos entre Damasco e onde está esse rio Eufrates, fica mais ou menos no meio, Palmira, o oásis, né? Um grande oásis que existia naquela época, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, tirar o. Vou deixar de compartilhar só. Tá. O velho pregador conduziu então o novo adepto para a humilde reunião que se realizava nesse sábado de grandes desilusões para o ex-rabino. E é bem importante a gente prestar atenção nessa reunião que o Saulo vai presenciar, porque se a gente reparar bem nos detalhes dessa reunião, é exatamente assim que, por exemplo, o Chico fazia, né? Como o Divaldo faz, e como os centros espíritas costumam reproduzir esse tipo de reunião, né? Sem dogma nenhuma, sem nenhum floreio, né? Tudo muito simples. Olha só como é que tá. Damasco não tinha propriamente uma igreja, né? Não tinha um prédio, não tinha um local determinado para eles se reunirem, como tinha lá em Jerusalém a Casa do Caminho. Entretanto, contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde. Imagina o doutor da lei no meio de uma casa de uma lavadeira humilde. Jamais companheira de fé, que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Ou seja, ela tinha, na casa dela tinha uma sala, ela alugava lá, sei lá, por quantas moedinhas, para ela ter algum sustento para seu filho. Profundamente admirado, o moço tarcense enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez, quando tivera a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Se vocês lembrarem a descrição também do local onde Estevão estava pregando em Jerusalém, era tudo muito simples. A descrição era coisa assim muito simples, aquelas paredes de barro assim, né? Tudo muito simples. Em torno da mesa rústica juntavam-se míseras criaturas da plebe. E aí Emmanuel vai descrevendo muito bem. Que ele, imagina, ele descreve exatamente tudo que Saulo não.
estava acostumado a ver, muito menos conviver. Em torno da mesa rústica, juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Olha que interessante. Mas eram os necessitados, né? Mulheres analfabetas com crianças no colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas. Gente, era o tipo de gente que Saulo não tinha paciência. Anciães de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos, que exibiam a marca de enfermidades dolorosas. A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ananias chefiava e presidia o ato, sentando-se à mesa, qual patriarca no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinamentos de Jesus, respingando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, olha só, depois depois de comentar a página lida, ilustrando-a com exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou experiência pessoal, ou seja, ele tinha autoridade moral para falar sobre o assunto. O velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, olha que interessante. Primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus quando servia o repasto aos discípulos, fazia-se modesta distribuição de pão e água pura, em nome do Senhor. Gente, isso aqui ele está falando é o roteiro das reuniões espíritas, olha só. Você se reúne, não precisa ser nada pomposo, num lugar simples, faz a leitura de um evangelho, você em seguida daquela leitura, você faz o comentário, mas não é um comentário somente como ele está falando aqui, tem que ser algo onde você traga a sua contribuição, né? O conhecimento ou da sua experiência pessoal. Depois disso vem o quê? Quando ele diz aqui que ele seguiu, né? Que ele se levantou e foi na fila, impondo as mãos. O que que é isso? Passe. É o bom e velho passe. E depois, água pura, água fluidificada. Tá o roteiro aqui todinho. E aí ele fala da primeira célula cristã no primeiro século. E hoje, 2000 anos depois, a gente está aqui também. Ah, Saulo serviu-se do bolo simples, enternecidamente, para sua alma. O cibo mesquinho tinha o sabor divino da fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha grosseira soube-lhe a fluido de amor que partia de Jesus, comunicando-se a todos os seres. Ao fim da reunião, Ananias orava fervorosamente. Depois de contar a visão de Saulo e a sua própria nos comentários singelos daquela noite, pedia ao Salvador protegesse o novo servo em demanda a Palmira, a fim de meditar mais demoradamente na imensidão
de suas misericórdias. Então, aqui, Saulo está experimentando algo que ele nunca viu no Sinédrio, nas reuniões da sinagoga, que eram as pessoas humildes, as pessoas que realmente precisavam serem atendidas, as pessoas estarem ali em fraternidade, né, em solidariedade. Ele nunca vivenciou isso. Tudo isso está sendo completamente novo para ele. E ele vai refletir muito no deserto sobre isso aqui depois. Eu vou parar por aqui porque já são 9h34. E